Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu quero que vocês cliquem no botão de se inscrever e ativem o sininho das notificações, porque eu vou falar da página Quebrando o Tabu, que esses dias estava defendendo assassinato em massa no Twitter descaradamente. Pois é, para quem não está familiarizado, essa página Quebrando o Tabu surgiu lá em idos de 2013, junto com o Mídia Ninja e outras veículos de comunicação de esquerda, com o objetivo de fazer questionamentos à sociedade conservadora, de quebrar tabus sociais, religiosos, colocar discussões que incomodassem, discussões que fossem muito tabu para a sociedade conservadora e patriarcal brasileira. Então eles se tornaram fervorosos defensores do governo do PT, é claro, se tornaram também fervorosos defensores da legalização das drogas e do planejamento central da economia, da economia planificada. Afinal, para essas pessoas, o grande problema do mundo é falta de maconha e de planejamento central. Só que como se não bastasse defenderem planejamento central e maconha, eles também precisam atacar aí os tabus familiares e religiosos. Então, para eles, por exemplo, é importante você atacar o tabu da família tradicional, o tabu da religião cristã, Eles são a favor, por exemplo, de que você abandone, a sua crença em entidades metafísicas aí do cristianismo, entidades espirituais, e passe a acreditar em coisas mais científicas, como, por exemplo, a ideia de que homens podem menstruar, Eles também são grandes advogados do transativismo, do banheiro trans, da ideia que o homem menstrua, mudança de sexo para criança, todo esse tipo de coisa. Mas não pense que, de acordo com a visão dessas pessoas, você não pode acreditar numa entidade metafísica. É claro que você pode, mas tem que ser uma entidade metafísica que seja cultuada por uma civilização que até hoje, em 2022, esteja ainda no Paleolítico, sabe? Uma civilização que use roupas feitas com pele de animal sem nenhum tratamento, que tenha que, no momento de conseguir algum alimento, pegar um pedaço de pau e entrar dentro do mato torcendo para achar um tatu e conseguir dar uma paulada na cabeça dele. Esse tipo de entidade metafísica está liberada para os quebradores de tabu. Jesus não, Jesus é coisa de fascista. Mas, como se não bastassem ser um bando de comunistas, um bando de propagadores tanto de seitas sem utilidade quanto do puro ateísmo, eles também resolveram agora propagar um tipo de seita muito mais perigosa, muito mais nociva, que é o culto ao PCC, ao Partido Comunista Chinês. E aí eu não sei dizer se existe aí dinheiro do PCC bancando essa turma por fora, o que não seria uma surpresa, afinal de contas, o Partido Comunista da China é a organização criminosa mais maldita que já pisou na Terra desde o Terceiro Reich. Aliás, é fácil dizer que eles são 8 vezes piores que o Terceiro Reich. O que Hitler e a sua turma fizeram em uma década lá na Alemanha, o governo chinês está fazendo desde a Revolução de Mao Tse Tung lá na China. Experimentos humanos, assassinato em massa, gente morrendo de fome. Mas de acordo com a página Quebrando o Tabu, não é bem assim. De acordo com os quebradores de tabu, Mao Tse Tung trouxe várias conquistas, como por exemplo o fim do desemprego. Afinal, todo mundo era obrigado a trabalhar no campo como escravo. Então, não havia desemprego. Ele também resolveu o problema das moradias, afinal de contas, com mais ou menos 80 milhões de mortos, ficou fácil arrumar moradia para quem estava sem.
Se você matar 80 milhões aí no Brasil, você também consegue resolver todo o problema de moradia. Eles também resolveram o problema da instabilidade política. Afinal de contas, se você tem um governo com partido único que manda para campos de concentração e para campos de extermínio todo mundo que é contra o governo, você não vai ter oposição e aí você vai ter uma estabilidade política total. É claro, você não leva em conta que a estabilidade política que você tem numa democracia desenvolvida é completamente diferente da estabilidade política que você tem numa ditadura sanguinária. Afinal de contas, na ditadura sanguinária, essa estabilidade aí é só fachada, é uma fachada construída com base na desconfiança, no medo e na destruição do tecido social. Mas, né, eles querem quebrar o tabu, provavelmente querem também quebrar o tecido social. Eu percebi também que naquele post maravilhoso que eles fizeram, eles tentaram atribuir ao Mao Tse Tung as conquistas que vieram com o governo do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi outro bandido, líder do Partido Comunista Chinês, mas que por sua vez promoveu a abertura econômica da China, assim garantindo que fosse possível que empresas se instalassem lá, fizessem suas plantas e começassem a produzir na China. O maior erro, talvez na história, tenha sido realmente deixar que empresas se instalassem na China. O que tinha que ter sido instalado na China eram bases militares e o governo chinês, aliás, os usurpadores do governo chinês, os membros do grupo terrorista chamado Partido Comunista Chinês, deveriam ser todos presos e julgados, né, e executados, igual aconteceu no julgamento no Tribunal de Nuremberg. A mesma coisa deveria ter acontecido com eles, mas graças aos Estados Unidos isso não aconteceu. Mais uma vez, a Pax Americana se provou um fracasso, se provou uma fraude. Os Estados Unidos foram incapazes de resolver esse problema e agora nós temos aí o PCC chinês juntinho com a página aí dos defensores do maconhismo travesti. Inclusive, né, maconhismo travesti que eles vão defender só aqui no Brasil, né? Porque na China não tem esse negócio aí de travesti, de gay, de gênero, de igualdade, de sexo e tal. Lá não tem isso aí, não. Lá vai todo mundo produzir pra pátria, bonitinho, e acabou. E se reclamar, morre, né? É isso, pessoal. Hipócritas de esquerda mostrando a que vieram. Bom, eu acho isso saudável, porque aí você, né, jovem, dinâmico, que gosta de ficar compartilhando os posts da Quebrando o Tabu a respeito de maconha, a respeito de banheiro trans, a respeito de, né, de como que é saudável, sei lá, poliamor, relacionamento não monogâmico, essas merda, você vai e percebe que eles, na verdade, são os defensores de assassinato em massa. É gente que gosta do Mao Tse Tung, que é um sujeito que matou, na estimativa mais, assim, saudável, 80 milhões de pessoas. Esse número pode superar facilmente os 100 milhões. Facilmente. Isso sem falar dos outros bilhões de pessoas que foram escravizados, né? Que vivem como escravos até hoje em regimes comunistas. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas. A gente vai analisar um regime comunista, a gente fala só das mortes, mas não adianta você falar só das mortes, porque enquanto morrem 100 milhões, você tem 1 bilhão vivendo como escravo, 1 bilhão de pessoas que não têm direito de ter opinião própria, 1 bilhão de pessoas que não têm direito de viver a vida como bem entender, não tem direito de fazer aquilo que gosta, de fazer aquilo que quer, não tem direito de simplesmente escolher o que quer para a própria vida. Se você acha isso normal, né? Se você acha que é normal um governo ilegítimo que tomou o poder através da força, da violência, da matança,
atrapalhando, atravancando a vida de mais de 1 bilhão de pessoas, você merece o mesmo julgamento do pessoal do Partido Comunista lá, do PCC. Você merece o mesmo julgamento que os nazistas de Nuremberg, da turma do Hitler. Você merece, né? É isso que você merece. Porque eu não consigo conceber que um ser humano defenda esse tipo de coisa pro seu semelhante. Então, de duas uma. Ou a gente admite que existem categorias diferentes de ser humano, né? A gente quebra o tabu, talvez seja isso, né? Eles queiram quebrar os grandes tabus do Ocidente, como, por exemplo, o direito romano, a ideia de ampla defesa. Afinal de contas, se o réu é o Lula, ele deve ser considerado inocente até que se prove culpado. E aí, depois que se prova culpado, ele é considerado inocente ainda, né? Mas se o réu é outra pessoa comum, você já pode jogar ele num gulag, num campo de concentração chinês e tá tudo certo mesmo. Porque, né, burguês não tem direito. O lugar de burguês é na ponta do fuzil. Vão todos pra... né? Obrigado, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal. E, né, todo castigo para comunista é pouco. Pro inferno com eles e um abraço. Cadê essa porcaria aqui? Falou.